Oi, gente querida, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Nós estamos no capítulo 14. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí e abrir lá no versículo 26. Nós estamos falando desse episódio, desse fato histórico, que é Jesus andando por sobre o mar. Já comecei a falar, dei uma breve aí, caminhada com vocês até o versículo 25, que esses discípulos estavam só no mar. E o mar começou a se movimentar, uma grande tempestade, ventos fortíssimos. E Jesus se aproxima desses discípulos. A Bíblia diz aqui no 26 que Jesus estava se aproximando deles sobre o mar, veio Jesus vendo-o caminhando por sobre o mar, assustaram-se os discípulos, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. E a gente vai falar aqui então falei inclusive no vídeo passado, sobre esse movimento dos açoites e esse salvamento, né, de Jesus diante da vida. É claro para nós aqui esse socorro de Jesus na direção humana. Até o texto nos dá, assim, primariamente, uma compreensão de que parece que Jesus está atrasado, mas ele não está atrasado, ele aparece. E quando ele vem em socorro desses discípulos, os discípulos o confundem com um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritaram de medo. E é isso mesmo que acontece quando a mente humana tem medo. Esse medo não é aquele medo natural, aquele medo de você ver um bicho selvagem e correr desse bicho. Não é aquele medo natural que a gente tem de estar, de repente, num carro em alta velocidade e você ter medo de uma batida. Não, esse medo é um medo, inclusive, muito bom. É um medo bom, é um medo que te dá propriedade nas suas condutas. Ele te põe em estado de segurança. É um medo natural que se tem. Até porque, é importante que se fale isso, não existe emoção boa ou ruim. Existe uma emoção apropriada a cada momento. E a emoção do medo, ela é apropriada a um determinado momento que você se utiliza dela para correr, né, de perigos, sabedoria, inclusive, para você fazer alguns distanciamentos necessários. Esse medo aqui, do versículo 26, não é esse medo natural que nós estamos falando, embora num primeiro momento até pareça que é, mas não é desse medo que eu quero falar. O que eu quero falar aqui, ele tem profunda relação com o que vem a seguir, né? Jesus vai dizer: tende bom ânimo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse medo aqui é o medo que tira o bom ânimo para a vida. Esse medo aqui é o medo existencial. É aquela forma de interpretar a vida a partir desse local, de vítima mesmo, de ter medo da vida. É de não carregar em si o espírito de ousadia, o espírito que te leva adiante. E é bom a gente interpretar é importante, inclusive, a gente interpretar esse momento e trazer ele para a nossa vivência, porque o que acontece com esses discípulos aqui revela muito do comportamento humano, da psicologia humana, da nossa caminhada. Porque esses discípulos, eles não tinham ainda se apropriado, eles não tinham internalizado essa experiência da morte sacrificial de Jesus. A morte de Jesus e a ressurreição dele ainda não tinha acontecido. Esses discípulos estavam ali vivendo os milagres, vivendo pessoas levantarem, pessoas até ressuscitarem. Eles estavam vivendo gente que não via e passava a ver, né? Então, eles estavam tendo contato ainda meramente com a questão mística de Jesus, né? Quando eu falo místico, eu estou falando desse lado
do milagre, do fazer acontecer ali. Eles ainda não tinham internalizado a morte de Jesus como símbolo de amor. Eles não tinham feito esse upgrade, né, na consciência deles. Porque isso só vai acontecer muito depois, inclusive. Isso é tão verdade que depois de Jesus ressurgir, ele aparece aos seus discípulos e em uma de suas conversas ali, ele fala a Pedro: Pedro, quando você se converter, cuide das minhas ovelhas. Porque Jesus compreendia, Jesus entendia, né, que a maturidade desses discípulos ainda era muito pequena, em razão deles não terem internalizado essa vivência do amor, do significado do amor, do que o portal do amor abre na consciência humana. E Pedro e João, lá na primeira epístola de João, João já tem essa compreensão. Né? Você vê lá em Patmos, depois da morte de Jesus, depois de toda essa vivência, João vai escrever o quê? O perfeito amor, ou o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E é verdade. Quando você assimila, quando você compreende o amor de Jesus, a sua mente, ela dá esse upgrade de consciência, que na verdade você aprende a transcender, porque o amor faz isso com a gente. O amor faz a gente viver para além desse medo, porque enquanto o medo bloqueia as nossas percepções, enquanto o medo paralisa, e paralisa mesmo, uma pessoa que está com medo, ela anda paralisada, fisicamente inclusive, né? O medo, ele reverbera no seu corpo físico, ele atua na forma como você pensa. O seu processo cognitivo, o seu processo emocional, ele fica paralisado diante do medo. E quando existencialmente a gente se depara com o amor de Jesus, compreende esse processo, deixa esse processo nos absorver, né? Nós somos absorvidos pelo significado da ressurreição, né? Morte e ressurreição andam juntos. Então, quando esses discípulos passam, né, por esse processo de ressurreição e compreendem que a ressurreição nos coloca em paz com Deus, que é o que Paulo vai nos dizer: olha, vocês hoje têm paz com Deus. Vocês conseguem ter acesso ao Santo dos Santos. Vocês conseguem hoje ter acesso ao que Jesus foi, é e sempre será. Então, eu queria que você olhasse para esse texto fazendo parte dele e se colocando e buscando compreender, melhor dizendo, em que momento você está. Se você está vivendo antes da ressurreição ou se você já é um ser que vive depois dessa ressurreição. Porque quem já compreendeu o que eu quero dizer, nesse sentido de você já ter assimilado esse caminho, de você estar em processo ainda de internalização desse amor, compreendendo a completude, o que esse amor pode fazer pela vida humana, ou se você ainda está nessa posição de discípulos que ainda não passaram por esse momento. Esses discípulos aqui, Pedro, Tiago, João e todos eles, historicamente ainda não tinham passado, não compreendiam toda a obra de Jesus. Nós hoje, no século XXI, não temos mais esse problema. Nós já passamos historicamente por esse fato, mas ter passado por esse fato não é suficiente. A gente precisa internalizar isso como um processo de vivência, como um processo de consciência. Né? Hoje, eu e você temos o privilégio de vivenciar, de saber disso, não apenas como um fato já acontecido, mas também permitir que, como esses discípulos e como João nos traz tão bem, compreender que o verdadeiro amor te coloca em caminho
de contato com Deus direto, aonde o medo já não é mais existencial. Eu continuo tendo medo de animais perigosos, eu continuo tendo medo de situações que me colocam em risco, óbvio, mas o medo existencial não. Por quê? Porque eu venci a morte. A morte hoje não me é um limitador. Olha que interessante. Que é o que eles estavam aqui com medo de morrer. Para quem crê, para quem se deixou absorver pela morte, a morte não é um fim em si mesma. A morte não me para. Não, a morte ela pode até consumir esse corpo, que me é um limitador, mas eu não sou esse corpo. Eu sou espírito vivente e a morte vai dar continuidade a essa minha caminhada com Cristo Jesus. É nesse ponto em que Jesus aparece, e aí eu vou falar no próximo vídeo, né, desse momento que Jesus traz para eles: não temas. Não temas, não temas o poder da morte. A morte não te finaliza, mas a gente só passa a acreditar nisso e a deixar isso nos absorver quando a gente compreende o amor de Jesus. Quando a gente sabe que esse amor é um amor que muda, e ele muda de fato, porque os princípios dele é o princípio do se alguém te der um tapa, vira outra face. É um princípio completamente contrário ao que a gente utiliza em grande maioria aí para sobreviver. Então, o convite hoje, para mim e para você, é para a gente não ter esse medo existencial. O convite que Jesus nos faz aqui é para a gente começar a enxergá-lo não como um fantasma, como esses homens enxergaram, mas enxergar depois da ressurreição como consumador da nossa fé, como aquele modelo de homem e de mulher que cada um de nós precisa buscar, com integridade de espírito, com integridade de mente, não de uma forma religiosa e mística, como esses discípulos tiveram essa experiência mística, de participar de todos os milagres da multiplicação de pães, mas nunca terem se perguntado: por que esse homem faz isso? O que motiva esse homem a fazer isso? O que motivava Jesus fazer todas as coisas que ele fez foi o amor que ele tinha por cada uma daquelas pessoas que ele encontrou no caminho. E a pergunta que fica aqui para mim e para você é: qual é a sua motivação de ser, de existir e de fazer tudo o que você faz? A minha é esse amor pelo qual eu fui resgatada um dia, por essa compreensão que me absorve toda hora e todo momento. E você? Essa é a sua reflexão para esse dia, amém? Excelente reflexão, que Deus possa falar aí poderosamente ao seu coração, quebrando barreiras, fazendo a sua mente, se deixar, aliás, a sua mente assim ser inundada pelo Espírito que te habita, tá? Eu te aguardo, excelentes reflexões e até a próxima.